Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Shalom, Adonai. Estou aqui com uma palavra, uma meditação da parte de Deus, um alerta para mim e para você. Aleluia. Aqui no Evangelho, aleluia, de Lucas, no capítulo 10, no versículo 7, aleluia, tem, aleluia, uma palavra abençoada para mim e para você. Aleluia, nesse começo de tarde. Aqui vem falar, aleluia, da missão, aleluia, dos 12, aleluia, apóstolos de Jesus. A missão, aleluia, dos 12, a qual ele escolheu, de pregar a palavra, pregar o evangelho, aleluia, sobre o reino de Deus, aleluia, sobre a paz, aleluia, sobre, aleluia, ter como alvo o céu, a Deus. A obediência à palavra, ouvir o evangelho, aleluia, de Cristo, aleluia, a qual estava sendo anunciado para os discípulos, através de Jesus, e Jesus escolheu os apóstolos para anunciar para as nações, aleluia, ali em Israel, aleluia, e para mim e para você hoje, o evangelho ele está sendo pregado. Essa é a missão, aleluia, que Jesus, aleluia, veio nessa terra. Pregar o evangelho para mim, aleluia, pregar o evangelho para você. Então ele pregou naquela época, ele levantou, aleluia, os discípulos, os apóstolos que pregaram naquela época, e hoje o evangelho ele está sendo pregado. A Bíblia diz que Jesus ele não vai vir arrebatar a sua igreja antes que o evangelho seja pregado, aleluia, a toda criatura. E esse é um dos grandes sinais que o evangelho ele está sendo pregado no mundo inteiro. Hoje tem satélites ao redor do mundo, tem internet na África, tem internet no Afeganistão, tem a internet na Síria, tem a internet, o mundo inteiro conhece Jesus, sabe qual é o caminho, mas muitas pessoas não querem, aleluia, o caminho que é Jesus, não aceitaram Jesus como naquela época. Vamos estar orando ao Senhor, que o Senhor vai nos dar discernimento dessa palavra, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Soberano e querido Deus, eterno e querido Pai, eu agradeço, Senhor, meu Pai, por mais essa rica oportunidade a qual o Senhor tem me dado de ser um ministro da Tua palavra. Mas eu clamo ao Senhor pela vida desse irmão, dessa irmã, a qual vai entrar, aleluia, nessa live, meu Pai. O Senhor venha manifestar o Teu poder, Pai. O Senhor venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai, sobre nossas vidas, meu Pai. Nós estamos nessa terra sendo bombardeados, Pai, aleluia, pelos nossos próprios irmãos, como Jesus foi perseguido pelos próprios irmãos, pelos judeus, meu Pai. Então nós estamos sendo perseguidos, meu Pai. A Tua palavra diz que nós iremos ser perseguidos por amor do Senhor, por amor de Jesus. Mas nós cremos no Senhor, no Teu poder, meu Pai. Então manifesta o Teu poder na vida desse irmão, dessa irmã, meu Pai. Eu não sei o que se passa na vida desse irmão, dessa irmã, mas o Senhor sabe, meu Pai. Mas é no nome de Jesus, eu entro agora em batalha no mundo espiritual. É no nome de Jesus, se há algum mal, alguma força das trevas agindo na vida desse irmão, dessa irmã, eu repreendo agora toda força maligna. Eu repreendo agora todo mal contra a vida desse irmão, dessa irmã. Coloca as tuas mãos na cabeça, meu amigo, minha amiga, e diga comigo, em nome de Jesus, que todo mal, em nome de Jesus, se algum mal agindo na minha vida, na minha família, eu repreendo agora. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus, queima, Jesus, queima, 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 queima. É no nome de Jesus, joga as tuas mãos e diga, saia no nome de Jesus, saia da bênção, Pai, da vitória, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos à palavra do Senhor. Oh glória. Preste atenção o que Jesus disse para os discípulos. Eu vou estar aqui, aleluia, meditando para não esticar muito do versículo do capítulo 10 de Mateus, mas eu vou estar lendo 7, o versículo 7, e depois vou pular para o 14. Olha o que Jesus disse para, aleluia, os apóstolos, os discípulos. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus.
Jesus ali, aleluia, ele ensinou os discípulos, aleluia, ele preparou, aleluia, aleluia, os apóstolos, preparou os discípulos e ele falou: agora é a hora de vocês pregar o evangelho. Vocês já sabem o que tem que fazer, vá pregar o evangelho. Essa é a minha missão, essa é a missão da igreja. Mas agora vamos aqui para, aleluia, o versículo 14. Jesus aqui, aleluia, disse para os discípulos: se alguém vos receber e nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Então você vê que Jesus ensinou os discípulos a pregar o evangelho. Vai de 2 em 2, aleluia, vai em aldeias, vai em cidade, vá pregar o evangelho. Chegando naquela casa, aleluia, chega com a paz, sauda com a paz do Senhor. Viemos trazer a palavra do Senhor, como eu estou fazendo aqui. Mas Jesus, ele disse para os discípulos: se não quiser a paz, se não aceitar a palavra, Jesus, ele falou: sacode a poeira dos pés, sacode a poeira dos pés, sacode bem sacudido, e vai e leva para quem quer. Você percebe nessa palavra que Jesus, ele não obriga ninguém a ser cristão, ninguém, aleluia, aleluia, reconhecer ele como Salvador. Ele aleluia, não obriga ninguém a obedecer o evangelho. Você tem a escolha, aleluia, a quem você deve servir. Como nós pregamos aqui, muitas das vezes eu sou criticado, como eu prego, aleluia, o evangelho na rua, as pessoas zombam, as pessoas humilham. Eu dou a paz, eu pego minha caixinha, eu vou para outro lugar. Muitas das vezes eu já tive que trocar de lugar, porque o levante foi tanto de chegar a querer me agredir. E aí eu venho, aleluia, lembro dessa passagem a qual Deus para o discípulo: eu bato meus pés, eu repreendo e vou pregar. Não afronto nem nada. Essa é a missão da igreja, é pregar o evangelho. Você hoje tem o acesso ao evangelho através das redes sociais. Você tem o acesso ao evangelho através da Bíblia, da palavra de Deus, a qual você adquire uma Bíblia, aleluia, ali na Rua das Bíblias, R$20. Esses dias eu mandei minha esposa comprar uma Bíblia, ali tem Bíblia de R$20. Muitas das vezes as pessoas compram um perfume de R$1.000, um tênis de R$1.000, compram um celular de R$10.000, mas não adquire a palavra, a espada, a proteção espiritual que você tem que ter. E muitas das vezes a pessoa morre por causa de um celular, R$10.000, R$9.000, um iPhone, morre por causa de um tênis. Você vê que, aleluia, o diabo, aleluia, ele lança prato para, aleluia, cegar a pessoa não, aleluia, ter acesso à palavra de Deus. Talvez Satanás, aleluia, ele tenha cegado, aleluia, o seu entendimento, e eu vim aqui, aleluia, como um verdadeiro, aleluia, atalaia, para te alertar que o mundo espiritual é real. Em Ezequiel 33, no versículo 3 ao versículo 7, ali, aleluia, vem falar sobre a missão do verdadeiro atalaia. Ele tinha que ficar de prontidão, avisar, aleluia, o povo de Deus quando o inimigo vinha atacar. E se ele dormisse e o povo de Deus fosse atacado, ele pagava com o próprio sangue. Então a missão que Deus me deu de pregar o evangelho, de alertar você a aceitar Jesus, de alertar você a sair do pecado, das coisas erradas, de reconhecer Jesus como único e suficiente Salvador, eu estou fazendo a minha missão. Muitas das vezes sou criticado, eu estou fazendo a minha missão. Porque eu sei que naquele grande dia eu vou ser cobrado. A Bíblia diz sobre, aleluia, a passagem dos talentos, a qual um foi dado um talento, ele enterrou o talento, ele não quis o talento que Deus deu para ele, que Jesus deu para ele. Mas a Bíblia diz ali, aleluia, que um ganhou 2 talentos, outro ganhou 3, 4, aí é uma outra passagem, mas aqui é para estar explicando. A Bíblia diz que esse ganhou 1 talento, ele enterrou, ele não quis. Talvez era só ouvir a palavra de Deus, crer em Jesus, obedecer os mandamentos do Senhor, estar na igreja,
Era essa a missão dele, ele não quis. A Bíblia diz que ele enterrou, quer dizer, ele não quis Jesus. Aleluia, eu já levo agora, aleluia, aleluia, para a palavra. Ele não quis. Ele não quis a palavra de Deus, ele não quis como aquele rico zombou de Lázaro. Não quero saber de Deus, não quero. Talvez era só ele ouvir a palavra ali, aceitar Deus, ele não quis. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, ele quis ir para o céu. Ele fala, Pai Abraão, tem misericórdia, eu estou queimando nesse lugar. Eu estou sendo atormentado nesse lugar. Então eu estou aqui te alertando, aleluia. A Bíblia diz que um ganhou 2 talentos, ele multiplicou por 4. 2 talentos, muitas das vezes ela está ajudando um pastor, entregando um folheto, falando de Jesus, se comportando como cristão. A Bíblia diz que outro ganhou 3 talentos, ele multiplicou, um obreiro, aleluia, louvar ali na casa do Senhor. Mas a Bíblia diz que chegou um grande dia, vai chegar esse dia para mim e para você. O evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo pregado. E eu sei que, aleluia, você vai querer morar no céu. Eu, primeiro corta para mim, eu vou querer ir para o céu. Eu não quero ir para o inferno. Porque Jesus, ele falou sobre o inferno. No evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos, ele nos alertou. O inferno é ranger de dente, é pranto, é choro. Me tira daqui, é gritaria. Só que as pessoas duvidam, brincam. É isso que o diabo ele quer, que você brinca, que você duvida. E você não aceita o evangelho. Como voltando para a palavra, Jesus ele disse, os discípulos foram pregar e muitos não aceitaram o evangelho, não aceitaram a palavra. Tanto é que você conhece a Bíblia, você sabe que os próprios irmãos de Jesus, os próprios judeus foi que crucificaram Jesus. Então eu estou aqui como uma atalaia, para pregar o evangelho, alertar, porque eu vou ser cobrado. Eu estou aqui multiplicando meus talentos. Porque a Bíblia diz que aquele que ganhou um talento, o dia que ele partiu dessa terra, um dia nós vamos partir. Você tem que entender que um dia você vai partir. Nós temos dias e hora marcado para partir dessa terra. A Bíblia diz em Eclesiastes ou Colossenses, agora me fugiu a memória, que nós temos dias e hora marcado. Essa matéria, essa carne, ela tem dia e hora marcado para partir dessa terra. Ela tem prazo de validade. Mas a Bíblia diz que há uma vida dentro de você que é a alma. E essa vida ela não morre. E só há 2 destinos, a Bíblia diz, para essa vida que está dentro de você que não morre. O inferno ou o céu. É você que escolhe. Deus ele não obriga você a servir a Jesus, você a servir a Ele, você crer na palavra, você se comportar como cristão. Ele dá o livre-arbítrio para o ser humano. A Bíblia diz que Ele dá o livre-arbítrio, você que escolhe. Mas se eu fosse você, eu escolhia Jesus. Se eu fosse você, eu carregava a tua cruz e acompanhava Jesus, como os discípulos acompanharam Jesus, foram perseguidos por amor de Jesus e hoje eles estão lá. A Bíblia diz sobre os 24 anciões, eles estão lá. Então voltando para a palavra, Jesus ele diz, ide, pregai o evangelho, aleluia, leva a paz, leva a palavra, não aceitou, sacode a poeira dos teus pés e vai anunciar. A Bíblia diz, aleluia, que aquele que ganhou um talento, aleluia, talvez era só ouvir a palavra que os discípulos, aleluia, levou ali, aleluia, e muitos, eu não quero saber de Jesus, eu não quero, fechou a porta, os discípulos sacudiu e era só ouvir. Mas a Bíblia diz que esse ganhou um talento, voltando para a palavra, chegou um dia que ele vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer. Ele chegou lá no céu, ele quis entrar no céu, Jesus falou, aqui não, aparta, cadê meu talento que eu te dei? Você não ouviu minha palavra, você não quis ouvir, você não quis estar na igreja, você não quis obedecer, você quis estar no pecado, na mentira, você quis estar lá, aleluia, aleluia, na fofoca, na vida de trapaça, na inveja, você quis estar lá adorando outro Deus, você não quis você não quis a minha palavra, agora você quer entrar no meu reino? Um dia vai acontecer isso comigo e com você. A Bíblia diz que esse que ganhou um talento, Jesus falou, aparta-te de mim, aqui você não entra, teu lugar é lá no fogo eterno. Mas a Bíblia diz que aquele que ganhou 2 talentos, Jesus falou, entra no gozo do Pai. Entra e desfruta da herança que está preparado. A Bíblia diz que nenhum olho viu e nem ouvido ouviu que Deus tem preparado para mim e para você. A Bíblia diz que está preparado desde a fundação do mundo a cidade santa Nova Jerusalém. Ô glória! E se eu fosse você, eu se apegava a Jesus, a Deus.
Então aqui, voltando na palavra, não vamos fugindo da palavra, explicando para vocês entenderem que nós temos prazo de validade, um dia nós vamos partir. Quantos familiares seus, amigos seus partiu dessa terra, meu amigo, minha amiga? O problema não é partir, o problema é partir sem Jesus, sem reconhecer Jesus como Salvador. O problema não é partir, o problema é partir se você, aleluia, tem um chamado de Deus, tem um dom de Deus e você enterrar esse dom como aquele que recebeu um talento e enterrou. Enterrou, não quis ir para a igreja, não quis fazer obra, não quis aceitar Jesus, não quis largar o pecado. Mas quando morreu, quis entrar no céu. As pessoas zombam, aleluia, do evangelho, brincam, aleluia, 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 com a palavra de Deus, ignoram a palavra de Deus, mas quando, já percebeu, quando está ali no velório ali, ele está lá no céu. Morre na feitiçaria, morre cantando música do mundo aí, cantando músicas profanas, aí tá lá cantando no céu. Ele tá lá. Toma cuidado, a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. A Bíblia diz, aleluia, que a porta que leva ao céu ela é estreita e são poucos que entram por essa porta. No céu não entra bagagem, no céu não entra riqueza, não entra mentira, no céu não entra idolatria, no céu não entra pecado. Agora vamos mais para aqui para frente. Aleluia, olha como é forte aqui, ó, que Deus vai falar para mim e para você. Em João 12, no versículo, meu Deus, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Olha como é forte. Ele não vai julgar você. Você vê que Jesus, aleluia, pregou, falou sobre o reino de Deus, falou sobre o céu para Califás, para Ananias, para os 70 sacerdotes, ele curou, aleluia, os leprosos, aleluia, ele curou ali várias pessoas e ele falou assim, vai lá e mostra para os sacerdotes que eu fiz, vai lá e entrega a oferta lá. Para que eles vissem que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus estava curando, fazendo bem, mas mesmo assim você vê que eles não aceitaram. Jesus, ele não julgou naquela hora, mas eles partiram dessa terra. E você acha que eles estão aonde? Aqueles que crucificaram Jesus, que não aceitaram a palavra, que os discípulos levou a paz, sai daqui, eu não quero saber. Já chegaram a vir querer me agredir, já chegaram a pegar até garrafa, vir pra cima de mim, já jogaram o carro em cima de mim, da minha esposa, pregando o evangelho na rua. O ser humano, ele se encontra morto espiritualmente, se encontra possuído por demônios porque não quer a palavra de Deus, não quer se aproximar de Deus, não quer estar no esconderijo do Altíssimo, não quer vida com Deus. Então aqui, aleluia, a palavra diz, Jesus ele disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Jesus ele não julgou ninguém. Ele não julgou quem praticava feitiçaria naquela época, ele não julgou a mulher pega em adultério, só que todos que ele libertava, que traziam para, aleluia, condenar, ele falava, ele libertava, ele pregava o evangelho, ele falava do céu, do amor, da paz, de largar o pecado, e ele falava no final, vá e não peques mais. Era o que ele falava, como ele falou para aquela mulher, pegue adultério, vá e não peques mais. Por quê? Se aquela mulher não pega aquilo, aleluia, ela continuasse em prostituição, aí era ela depois. Quando ela morrer, ela ia morrer no adultério e é mandamento do Senhor. A Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Os prostitutos, as prostitutas. Então ele não julgou. Mas olha como é forte aqui, ó. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quer dizer, ele não veio para julgar, ele veio salvar, ele veio pregar o evangelho, ele veio pregar sobre o céu, ele veio pregar para nós liberar perdão, ele veio pregar para a gente não adorar, aleluia, outros deuses, a Baal, para não adorar a César naquela época, aleluia, não se apegar em dinheiro. Ele falou, dê a César o que é de César, quando vieram ali com o negócio de dinheiro acusar. Então ele veio para pregar o evangelho, a paz, o amor, seguir ele, focar no céu. Mas olha aqui no 48. Quem me rejeitar, olha, a mim, e não receber as minhas palavras, olha só, já tem quem a julgue.
A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Aqui ele não vai te julgar nessa terra. Se você está roubando, se você está se prostituindo, se você está vivendo uma vida de trapaça, se você está na idolatria, na feitiçaria, se você está colocando o nome lá do teu amigo, do teu ex-companheiro no ebó, ele não vai julgar, tá lá, tá passando aqui, aleluia, tá passando, aleluia, batido, o juiz aqui não sabe, o delegado não sabe, muitas das vezes você roubou, muitas das vezes você causou um acidente, atropelou, matou uma pessoa, foi embora. Ah, eu passei. Ah, você não vai ser julgado. Você vai ser julgado o dia que você largar essa carne, meu amigo. O dia que você largar essa carne, o dia que você morrer, você tem que entender isso, que um dia você vai partir dessa terra. E o diabo quer estar te cozinhando no pecado, na mentira, na prostituição, na idolatria, na vida de trapaça. Ele quer estar te cozinhando no pecado, para quando você partir e você acordar no mundo espiritual, a Bíblia diz em Apocalipse 20, no versículo 11, que nós vamos estar perante o tribunal de Cristo. Ali vai ser o acerto de contas. É muito forte, meu amigo. É muito forte, minha amiga. Se eu fosse você, eu meditava em Apocalipse 20, no versículo 11. A Bíblia diz que após a morte, a alma ela vai sair do corpo e ela vai estar lá nesse dia no tribunal, juízo final, na consumação dos séculos, quando a besta, o anticristo for jogado tudo no inferno, vai vir ali, aleluia, o juízo. E a Bíblia diz que vai ser abertos-se os livros. Meu Deus! Nós vamos estar perante o tribunal de Cristo, vai estar ali Deus sentado, Jesus no trono, os discípulos, os anjos, e ali vai ser abertos-se os livros. Como se fosse um processo. Aqui você pintou, bordou, roubou. Aqui você fez feitiçaria. Aqui você invejou, falou mal do teu vizinho. Aqui você viveu na fofoca. Aqui você viveu ganhando dinheiro sujo. Muitas das vezes de trapaça, não foi preso. Vai chegar lá no tribunal de Cristo. A Bíblia diz que vai ser abertos-se os livros. Pega isso e guarda na tua mente. Analisa, a Bíblia diz para a gente analisar nós mesmos. Parar e refletir aonde a gente está errando e se consertar. Ali vai ser abertos-se os livros, e a palavra do Senhor diz que nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Ali que vai vir o julgamento. Ali vai estar lá, você estava lá na feitiçaria, você colocou o nome do irmão do ebó. Ali vai estar lá, você fofocou da vizinha, você ficava só fofocando. Ali vai estar lá, você viveu uma vida de trapaça, ganhando dinheiro sujo. Ali vai estar lá, você viveu adorando outros deuses, se curvando à imagem de escultura. Ali vai estar lá, você viveu uma vida de prostituição. Muitas das vezes o marido trabalhando, você estava lá fazendo relação com outro, ou vice-versa. Tudo vai estar lá. Tudo vai estar lá. Quantas pessoas matam aí no trânsito, matam aí tribunal de Cristo, matam a vida das pessoas e fica impune aqui, mas lá vai estar lá. A Bíblia diz que nós vamos estar no tribunal de Cristo. E ali vai ser abertos-se os livros, e ali a própria palavra vai julgar. Jesus ele não vai falar nada. Voltando aqui na palavra. Eu não julgo, mas quem rejeitar e não receber as minhas palavras já tem quem a julgue. A palavra que tenho pregado, a palavra que está sendo pregada aqui. Naquele grande dia, você não obedeceu, você adulterou, você matou, você roubou, você viveu na idolatria, na feitiçaria. A Bíblia diz que isso é abominação. A Bíblia diz que esses que cometer tais práticas não herdarão o reino de Deus. Então vai chegar lá, vai abrir um telão, vai ter um telão, e Malaquias diz que vai ter um telão memorial. Malaquias 3, se eu não me engano, no versículo 7, e ali, meu amigo, minha amiga, você vai ser julgado. Jesus ele não vai ficar debatendo não, vai estar lá. Aí você vai falar, puxa, eu fiz isso, fiz aquilo. E aí vai vir um arrepio, aí vai ser tarde. Enquanto você está nessa carne, ele não quer saber se você matou, se você roubou, se você é um pai de santo, um feiticeiro, você é um mentiroso, um adúltero, um fofoqueiro. Enquanto você está nessa carne, você dobrar o joelho e pedir perdão, ele te perdoa. Pode ter feito o que for. Jesus ele não veio pregar religião, praga de igreja, ele veio pregar sobre o reino de Deus, ele veio pregar a palavra que vai nos levar ao céu, o evangelho da salvação, o evangelho da paz, do amor,
da vida certa. Então toma posse dessa palavra. Se você estiver vivendo uma vida pecaminosa, a palavra que você tem rejeitado, talvez você rejeite o evangelho, não quero saber de Deus, não quero Jesus, não quero ir na igreja, não quero obedecer, não ler a Bíblia. Mas um dia você vai querer ler. Um dia você vai querer se arrepender. Um dia você vai partir dessa carne. E aí vai vir um acerto de conta. Aí vai estar lá no memorial, você não obedeceu a palavra. Quantos que já estão queimando no inferno? Os discípulos foram pregar a palavra, voltando ali no texto, aleluia, qual aleluia estava pregando. Quantos, aleluia, rejeitaram, aleluia, o evangelho de Cristo que os discípulos levaram ali? Não quero saber de Deus, não quero saber, eu não quero saber do evangelho não quero saber desse Jesus não quero saber não. Os discípulos foram embora e morreram, partiram, porque ninguém vai ficar para semente. A Bíblia diz que a vida do ser humano nessa terra é 70 anos. Passou disso é fadiga, é dor, é cansaço, é tomar remédio, é Alzheimer, que você sabe. Cansa, acabou. Mas a Bíblia diz que há uma vida eterna. O céu. A Bíblia diz que aqueles que crêem no Evangelho de Cristo, obedecer a palavra de Deus, vão sofrer o dano somente de uma morte. Apocalipse 20, aleluia, no versículo, se eu não me engano aqui, aleluia, aleluia, Apocalipse 21, no versículo, aleluia, 8. A Bíblia diz que aqueles que for salvo vão sofrer o dano de uma morte, porque vai morrer a carne e a alma ela vai viver eternamente no céu, no paraíso. Mas a Bíblia diz que aqueles que rejeitar o Evangelho, não receberam a palavra, voltando lá para o texto, ignoraram, não quiseram saber de Jesus, não quiseram saber de Deus, viveram uma vida pecaminosa, a palavra diz aqui, ó, olha só como é forte, ó. Eu vou estar lendo aqui, ó, Apocalipse 21, versículo 8. Mas quantos tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicários, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O inferno é real. O que é a segunda morte? Todos que morressem em Jesus, no pecado, na mentira, vão sofrer a segunda morte. Qual é a segunda morte? Morreu a carne, a alma, você tem que entender. Segunda morte, quer dizer, tem uma vida dentro de você. Tem uma alma que conduz esse corpo, que está fazendo essa boca falar, esse olho olhar, está fazendo essas mãos se movimentar, é a alma. A alma saiu do corpo, o corpo morre, morreu a primeira morte. A alma, a segunda morte, é levada ao inferno, onde foi levado aquele rico que zombou de Lázaro. Não obedeceu a palavra de Deus e ficou queimando no Hades. A Bíblia diz que ele, aleluia, que ele falava, tô sendo atormentado aqui, pai Abraão, me tira daqui. O inferno é tormento. O inferno é choro, é ranger de dente. Obedeça a Jesus, receba a palavra do Senhor. Seja obediente, não seja rebelde. Se apegue com Jesus. Você não sabe a hora que você vai partir dessa terra. Larga o pecado, larga a mentira. Tem 4 passagens na Bíblia muito fortes, a qual, se eu fosse você, eu pegava uma caneta e anotava aí agora. Pega uma caneta, Deus ele me deu direção aqui agora. Pega uma caneta, corre, pega uma caneta. É você mesmo, varão. É você, varoa, que entrou nessa live. Eu vou estar aqui aguardando. Em nome de Jesus, pega uma caneta que eu vou estar anotando aqui, aleluia, uma das passagens, 4 passagens muito fortes, a qual se você morrer nessas práticas, a Bíblia diz que não vai herdar o reino de Deus. Se você ama a tua alma, se você quer morar com Jesus, aleluia, se você recebe o Evangelho de Cristo hoje, você vai pegar uma caneta e marcar aí, eu estou esperando, pega uma caneta e um caderno e marca aí, depois você medita. Aleluia, pega uma caneta, é o Espírito Santo que está te alertando, pega uma caneta agora, pega uma caneta e um caderno agora, eu estou esperando, pega uma caneta e um caderno agora, em nome de Jesus, e vai vir uma revelação do céu agora para você, meu amigo, minha amiga. Em Salmos 9, no versículo 19, anota aí, Salmos 9 no versículo 19. A Bíblia diz que os ímpios e todas as gentes que se esqueceram de Deus serão lançados no inferno. O inferno é real.
Se você não crê em Deus, se você vive uma vida pecaminosa, você está condenado. Se você não crê em Deus, não crê em Jesus, a Bíblia diz que já está condenado. E todas as gentes que se esquecem de Deus, se esquecem do mandamento de Deus, vivem uma vida pecaminosa, pecado, iniquidade, é o pecado em cima de pecado. Você sabe que está errado e todo dia você está ali. Todo dia, por exemplo, a pessoa rouba, todo dia está roubando. Se prostitui, sabe que não é do agrado de Deus, está ali. Feitiçaria, está ali. Todo dia não é bom na feitiçaria. Sabe que é errado na fofoca, está todo dia na fofoca. É iniquidade, a Bíblia diz isso. Se esqueceu de Deus, a Bíblia diz que vai ser lançado no inferno. Marca aí, depois você medita, pesquisa no Google. Em 1 Coríntios 6... no versículo 10 do 14 ali, a palavra de Deus ali tem uma relação de pessoas que, se morrer naquelas práticas, a Bíblia diz, não sou eu estou pregando Bíblia, a Bíblia diz que não vai herdar o reino de Deus. Se eu fosse você, eu corria lá e meditava, após terminar esse vídeo. Se você não marcar aí, fica ao teu critério. Eu estou pregando o evangelho. Jesus, ele falou para os discípulos, ide, levai a paz, prega o evangelho. Não recebeu, sacode a poeira, é o que eu vou fazer aqui. Se você não recebeu, eu vou estar pregando amanhã, eu vou estar pregando depois, eu vou estar pregando no TikTok, eu vou estar pregando no Instagram, eu vou estar pregando, porque eu quero morar no céu um dia. Outra hora eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 50. Qualquer hora eu posso ter um infarto, morrer, eu não sei. Uma hora eu vou morrer, eu tenho um acidente, uma bala perdida, eu não sei. Eu sei que uma hora eu vou morrer. Então eu quero ir para o céu, eu quero a vida eterna, eu creio que você também quer. Então marca aí. Salmos 9, versículo 19. Marca, depois medita. 1 Coríntios 6, versículo 10 em diante, tem uma relação de pessoas que, se morrer naquelas práticas, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, no versículo 19 em diante, também tem uma relação grande, hein? Muito grande, de pessoas que, se morrer naquelas práticas, não herdarão o reino de Deus. Talvez você está numa dessas relações e você não recebeu o evangelho, você não quer conserto, o problema é teu. Mas lá no fim você vai ler lá. A palavra diz que não vai dar o reino de Deus. Eu não vou pagar para ver. Você vai pagar? O problema é teu. Eu estou pregando o evangelho. Apocalipse 21, versículo 8 também tem uma relação, a qual eu mencionei aqui agora. Se você tiver numa daquelas práticas, a Bíblia diz que aqui já pega mais pesado, hein? Aqui em Apocalipse 21, versículo 8 já pega mais pesado. Aqui já diz que vai ser lançado no lago de fogo, ó. Apocalipse 21, versículo 8. Tem uma lista aqui também. Só que aqui já pega mais pesado. Já diz que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. É o inferno. Aqui em Apocalipse 22, no versículo 15, também tem uma lista grande de pessoas que, se morrer nessas práticas, não herdarão o reino de Deus. Essas 4 passagens da Bíblia, se você marcou, legal. Deus, ele vai ter misericórdia. Deus, ele vai trabalhar em você. Não importa o teu pecado, ele vai ter misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia dele dura para sempre. Mas se você não recebeu o evangelho, a palavra de Deus, aí fica ao teu critério. A palavra, ela foi pregada. Repito, se você morrer nessas práticas, não importa se você está nessas práticas, se você decidir agora, não vou para uma igreja, não vou confessar Jesus, não vou largar essas práticas, a salvação na tua casa. Zaqueu, ele era um pecador, ele era um publicano, um cobrador de imposto. Ele não estava com a salvação dele garantida. Ele era um homem rico, ele tinha defraudado, ele cobrava impostos dos pobres. Mas quando ele viu Jesus, ele recebeu o evangelho. Ele recebeu Jesus, aleluia, com amor, ele recebeu no coração dele. E de longe Jesus falou: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa. Porque a Bíblia diz que ele devolveu tudo que ele tinha defraudado. Ele recebeu Jesus, ele recebeu as palavras que Jesus estava pregando, ele recebeu o reino da salvação. E a Bíblia diz que ele começou a devolver tudo que ele tinha defraudado, ele tinha riqueza, ele começou a dar tudo para os pobres. Jesus falou: Zaqueu, hoje veio salvação na tua casa. Quer dizer, foi naquele dia que ele se arrependeu. O dia que você se arrepende, larga o pecado, aceita Jesus, vem salvação. Agora, se você não receber, se você morrer no pecado, naquelas passagens a qual te diz, aí, meu amigo, aí é tribunal de Cristo, aí é juízo final. Toma posse dessa mensagem, compartilha esse vídeo com filho, com familiar, compartilha, meu amigo, minha amiga, aleluia, com um amigo seu, aleluia, compartilha, prega o evangelho, seja um propagador do evangelho de Cristo, porque a Bíblia diz que nós teremos um galardão lá no céu.
uma recompensa no céu. Ô glória! Toma posse, fica na paz do nosso Senhor Jesus.